Olá, você está no Gruda, Grupo de Discipulado Apostólico, e eu sou o Denis Ricardo. É um prazer ter você comigo aqui no nosso canal mais uma vez. Bom, hoje aquele vídeo que você gosta, que é o Gruda Responde. Sabe aquelas perguntas que você me enviou lá no Instagram? Pois é, chegou a hora de responder cada uma delas aqui. Assuntos como, por exemplo, a grande tribulação. Afinal, a igreja vai passar por ela ou seremos arrebatados antes? O que será que a Bíblia diz a respeito disso? Teve uma pergunta sobre Samuel. Será que Samuel era rei, ou sacerdote, ou juiz, ou ele era profeta, ou ele era tudo ao mesmo tempo? Me perguntaram também o que eu acho a respeito dos cristãos de agora que estão seguindo rabinos da lei. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje e outras perguntas que também surgiram. Fique aí, não saia daí e vamos aprender juntos. Bom, antes de mais nada, como você já sabe, eu sempre peço para você que ainda não é inscrito nesse canal a se inscrever aí. Clique nesse botãozinho vermelho, se inscreva, vai ser uma bênção ter você por aqui. Se você ainda não clicou também no sininho de Belém, esse aí das notificações, dá um cliquezinho porque aí o YouTube vai avisar você sempre que tiver vídeo novo aqui, pelo menos eu espero, né? E se você gostar do conteúdo, deixe o seu like, assista a outros vídeos, deixe muitos likes benditos. E se você quiser também, faça um comentário, porque o comentário dá uma relevância tremenda para o nosso conteúdo e assim a palavra de Deus vai chegar a muitos corações, eu tenho certeza disso. E você vai ser usado para que isso aconteça, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira pergunta que surge aqui. Nós vamos passar pela grande tribulação ou seremos arrebatados antes? Vamos ver o que a palavra de Deus diz e daqui a pouco eu vou dar minha opinião sobre isso também. Lá em 2 Tessalonicenses, na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente à ocasião oportuna. Vamos seguindo também aqui no 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram-se com a injustiça. Tudo indica, e aqui o tema é a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Essas coisas terão que acontecer, não vão acontecer antes, porque no versículo 1 já diz, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais. Quer dizer, não pense que já aconteceu, porque era muito próprio dos cristãos do primeiro século acreditarem que aquelas tribulações que ocorreram, porque quando você pega o Sermão de Dores de Jesus, que é uma passagem de dupla referência, porque tem a ver com os acontecimentos logo depois, 70 anos depois, quando o Templo de Jerusalém é destruído, há uma grande perseguição contra os cristãos daquele período. Então ocorre ali já uma tribulação. Mas a grande tribulação não se compara àquilo que Daniel diz no capítulo 9 de seu livro e que depois João no Apocalipse também vai reafirmar, e o apóstolo Paulo agora faz citação disso, é que o anticristo vai surgir e quando ele surgir, aí então nós percebemos que tudo indica
que a igreja terá que atravessar esse período da tribulação nestas passagens. Mas aí você pode perguntar, mas não existem outras passagens que também apontam que se aqueles tempos não fossem abreviados e se o Senhor Jesus não tivesse tirado a igreja, nós não suportaríamos? Ah, também. Vá comigo agora em Apocalipse, quando há uma carta escrita à igreja de Laodiceia, que é uma igreja que nós acreditamos ser uma igreja que andava segundo a vontade de Jesus, uma igreja que estava andando no Espírito Santo, vivendo a verdade da palavra. Veja em Apocalipse 3, no versículo 7 em diante. Acompanhe comigo a leitura aí na sua tela. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. E gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vai encontrar passagens bíblicas que vão dar respostas tanto para os pré-tribulacionistas defenderem sua visão. Quem são esses? Aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E também aos pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja passará pela tribulação e no final dela, então, será de fato o seu encontro com Jesus. Agora, eu te pergunto o seguinte, você que ainda faz essas perguntas, você que ainda tem essa dúvida, pense comigo, nos dois casos vai ser necessário uma única coisa: ter Jesus como Senhor, ter fé nele, acreditar em quem ele é, no que ele fez e ficar firme na palavra da verdade. Se você se entregou ao amor de Deus e o amor restaurou sua vida, seja pós, seja pré, seja meso-tribulacionista, porque também existe essa visão teológica de que alguns acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação de 7 anos, né? Vai ser dividida em 2 períodos de 3 anos e meio. Para nós, isso não deve fazer a menor diferença. Por quê? Porque se Jesus é o teu Senhor, você vai atravessar a tribulação e o Senhor será seu Senhor. Se Jesus é o teu Senhor, você será arrebatado antes da tribulação e Jesus continuará sendo teu Senhor. Não temos como cravar isso. Não é importante ou não será decisivo, porque se Jesus é teu Senhor, Ele é teu Senhor na paz e na guerra. Ele é o teu Senhor empregado ou desempregado. Ele é o teu Senhor em qualquer circunstância. Acho que respondi. Segunda pergunta. Quem foi Samuel? Samuel foi sacerdote? Alguns dizem que ele teve 3 ofícios, sacerdote, juiz. Pois é. Ao olhar para as passagens aqui, biblicamente falando, vamos lá. 1 Samuel no capítulo 1, no versículo 19. Veja que existe uma definição especial em relação a Samuel. Muito embora, quando olhamos para o texto de Juízes, ele é apontado como o último juiz de Israel. Fica claro que ele julgou a causa, mas também fica claro que ele profetizou e fica claro que ele substituiu Eli no sacerdócio. Então é bem provável que sim, a resposta é, já vou até adiantar antes das passagens, que Samuel tenha ocupado esses cargos, né? E que naquele momento em que ele estava nessas posições, ele era o intermediário entre o povo e Deus e ele era também o governo de Deus, era um governo teocrático sobre Israel. Uma espécie de rei, muito embora não tenha sido coroado rei e Samuel nunca tenha sido rei. Então vamos lá. 1 Samuel no capítulo 1, versículo 19, diz assim o texto. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho e que chamou Samuel, pois dizia do Senhor o pedi. Então se o Senhor a libertasse da esterilidade, ela consagraria e devolveria o filho em voto. E lá ele foi para o templo e serviu Samuel.
No capítulo 2, versículo 11 de 1 Samuel. Vamos lá. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Ele foi discípulo de sacerdote, não é? Fica claro que ele estava ali para aprender o ofício sacerdotal, muito embora não tivesse herança genética de sacerdote. Mas ele é quem vai se substituir Eli quando o Senhor então dá uma palavra a Samuel dizendo, olha, Eli não será mais sacerdote porque ele foi conivente com os pecados de seus filhos, Hofni e Finéias, e então Samuel assume aquela posição. Então fica claro que sim, em algum momento ele oficiou como sacerdote, não é? Mas também como profeta. 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 19. Vamos ver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então havia um contato direto. Samuel falava com Deus, Deus falava com ele, o que era bem próprio de sacerdote e próprio também de profeta. Veja agora lá em 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 9 a 12. A gente está passeando aqui pelas Sagradas Escrituras para te responder isso com Bíblia, né? Porque para não ficar só com uma opinião, eu acho isso ou acho aquilo. Veja o que a palavra de Deus diz então em 1 Samuel capítulo 7, versículo 9. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu, que era bem ofício de sacerdote fazer isso. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim então, e aí continua. Então quer dizer, ele não só sacrificou, como levantou altares, clamou a Deus por Israel, o Senhor trovejou, respondeu, ofício sacerdotal. E em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 5 ao 6, você vê a posição de Samuel como juiz. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram naquele dia, e ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Então, é isso mesmo. Samuel é uma pessoa muito especial, não é? Ele teve um destaque profético especial, um destaque no seu juizado e um destaque no seu sacerdócio. E nesse momento ele está ocupando uma posição de governo mesmo. Ele era a pessoa que determinava a vontade de Deus sobre Israel. Mais tarde, Israel vai rejeitar a Deus e vai rejeitar a Samuel e virá o primeiro rei de Israel chamado Saul. Mas de alguma maneira ele então, por algum período, acabou exercendo essas funções, não é? E é um sinal até cristológico, porque Jesus vai reunir todas essas qualidades, né? Jesus vai ser realmente o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Profeta dos Profetas, o Sacerdote dos Sacerdotes, o Juiz dos Juízes, né? E uma última pergunta aqui, que me perguntaram, a opinião que eu tenho a respeito, qual sua opinião sobre evangélicos que seguem rabinos e seguem o que ensinam fielmente? Bom, se esse rabino segue a Cristo, vale a pena segui-lo. Porque nós seguimos a Jesus, nós não seguimos pessoas. Agora, se você segue ele no Instagram, tudo bem, não tem problema, né? Agora, seguir a doutrina, né, judaizante, está muito claro que Paulo travou algumas discussões muito próprias no seu tempo, de que não era a circuncisão, não era a guarda do sábado, outras coisas que a lei determinava que seriam salvíficas sobre a vida de alguém. Então veja que, se for para viver de novo a lei ou costurar o véu novamente e não viver a graça, não faz sentido você seguir. Agora, se é um rabino convertido, se é um cristão, vai ser uma bênção, porque ele conhece o Torá, conhece muito bem o Pentateuco, vai conhecer as promessas de Jesus e vai ter muito o que ensinar. Siga quem segue Jesus. Essa é a dica que eu te dou. Se você perceber que o ensino de qualquer pastor, pastora, reverendo, bispo, apóstolo, seja quem for, se essa pessoa não tem o coração em Cristo, se você não vê o coração de Cristo nele, não vale a pena seguir.
tá certo? Esse foi o Gruda Responde de hoje, tem muitas perguntas, ficou muito grande esse vídeo. Eu vou responder no próximo Gruda Responde, que já tem pelo menos umas 10 perguntas que eu não consegui responder nesse vídeo. Espero que você tenha gostado e não se esqueça, não fique sozinho, gruda!